Nós vimos na aula passada que, neste primeiro versículo, quando é dito que Deus deu a Jesus a mensagem do Apocalipse para Jesus revelar aos seus servos, isso acontece porque Jesus, como Messias, sendo servo de Deus Pai, ele se subordina ao Pai voluntariamente para, no que se refere à nossa salvação, fazer tudo o que é necessário para garantir que nós, os eleitos de Deus, obtenhamos a salvação. Jesus faz o seu papel, o Espírito Santo faz o seu papel e ambos obedecem ao Pai que determinou aqueles que serão salvos. Então, continuando aqui o texto, nós vemos que Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos, aos servos de Jesus, e isso é natural, porque, como dissemos na aula passada, Jesus reina e todo rei tem o seu servo. Na verdade, quando a Bíblia fala sobre os servos de Deus, a palavra no original grego é doulos, que significa escravo. Mas normalmente, quando o contexto aponta para os servos de Deus, a tradução escravo normalmente não é utilizada, e sim a tradução servo mesmo. De fato, há uma diferença entre servo e escravo. Embora tanto nós quanto aqueles ímpios, aquelas pessoas que não querem servir a Deus, nós estejamos completamente à mercê da vontade dele, completamente dependente dele, o que acontece é que no caso dos cristãos, no caso dos crentes, estes se submetem de boa vontade. Por isso são chamados servos. O escravo, ele obedece porque ele é obrigado a obedecer. Ele obedece por medo de punição. Ele obedece porque não quer levar chibatada no caso de desobediência. Já quando falamos em crentes, em cristãos, é de se esperar que estes obedeçam a Deus de boa vontade, que procurem fazer a vontade do Senhor por amor a Ele, por gratidão por tão grande salvação. Ah, professor, mas eu obedeço muitas vezes porque eu tenho medo de Deus pesar a mão sobre mim. Tudo bem, isso acontece, mas o ideal seria que todos nós cristãos obedecêssemos a Deus, obedecêssemos a Cristo por amor, por gratidão a esse sacrifício. Então vamos lá. Deus Pai deu a Jesus, que vai mostrar aos seus servos a mensagem, vai transmitir aos seus servos a mensagem através de João. Aqui nós temos um texto que eu gostaria de destacar sobre os servos de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, que diz: pelo que também Deus Pai aqui, o exaltou quem? Jesus, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus Pai, ele exaltou sobremaneira o Senhor Jesus Cristo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus, ele testemunha a respeito disso. Vocês lembram da aula passada? No final de Mateus, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha o que ele está falando. Toda autoridade. Quem deu essa autoridade para ele? Deus Pai. O versículo 9 aqui de Filipenses 2 fala sobre isso. Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Lá em Atos 4, versículo 12, os apóstolos dizem: abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, além de Jesus ter o nome acima de todos os nomes, ele é o único que pode salvar o ser humano. Salvar do que, professor? Salvar da condenação eterna. Como Deus é um Deus justo, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Deus não poderia salvar o homem simplesmente querendo salvar o homem, simplesmente pelo desejo de salvar o homem. Não, Deus precisa punir o culpado, porque Deus é justo. Então, diante desse dilema, querer salvar o homem e ao mesmo tempo ter de puni-lo, aparece aí na história Jesus Cristo, que vem satisfazer a justiça de Deus, recebendo a punição no nosso lugar e garantindo assim que o Pai possa salvar, que o homem possa ser salvo, sem que a justiça de Deus seja maculada. Então aqui em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, diz também no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Vejam só, o verso 9 diz: Deus o exaltou.
Isso é passado, já aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, ele já garantiu ali essa posição de autoridade, de governo, e vai reinar até a consumação, como eu falei. Então, ao nome de Jesus, já se dobram todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Por que já se dobram? Porque Jesus é Senhor, Jesus reina. Algumas igrejas, elas ensinam que Jesus só vai reinar de fato quando chegar um período chamado milênio, e aí Jesus vai reinar sobre a terra diante de todos os homens, sejam crentes ou não crentes, cristãos ou não cristãos. Não, isso não confere com o ensino bíblico. Jesus já está reinando hoje e vai continuar reinando até a sua segunda vinda. Vai continuar reinando. E aqui no versículo 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos nós temos de admitir que Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Ele não vai ser, ele já é Senhor. E o versículo termina, para a glória de Deus Pai. Deus Pai deu autoridade para ele reinar, e Deus Pai merece glória por isso. Merece glória por colocar na mão do Filho o nosso destino. Ele, ao colocar na mão do Filho, está dizendo o seguinte: quem vai consumar tudo, quem vai finalizar a obra da redenção é o meu Filho. Ele que vai fazer isso. Então vamos continuar aqui. Mostrar aos seus servos, Jesus dá a mensagem, não é, para João, com o objetivo de mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aí alguém pode levantar a seguinte questão aqui: essas coisas que em breve devem acontecer são aquelas que dizem respeito à volta de Cristo? Porque esse negócio de em breve deve acontecer, na prática não é assim que funciona. Nós sabemos que Jesus, já estamos esperando há mais de 2000 anos e Jesus não voltou. Por que o texto diz as coisas que em breve devem acontecer? Porque há muita coisa para acontecer ainda. Há muita coisa, não é só a volta de Jesus não. E nós vamos ver aqui no livro do Apocalipse que, na verdade, uma dessas coisas que em breve devem acontecer, que o texto está falando aqui, são as perseguições. As perseguições. Todas as gerações de cristãos, eles sofreram perseguições, seja em nível coletivo ou em nível individual. Não dá para você ser um crente de verdade e não passar por algum conflito, por algum problema. Por isso que Jesus falou, no mundo passais por aflições. E quando escreveu a Timóteo, o apóstolo Paulo disse: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Ou seja, todo cristão de verdade que busca testemunhar que é um cristão vai ter problema. Se ele não tem problema, é porque está faltando testemunho. Está faltando testemunho. Porque o não crente, ele naturalmente não gosta da pessoa que é crente, da pessoa que é cristã, da pessoa que tem um compromisso com Deus. Há ali um choque entre o bem e o mal. Às vezes a gente não enxerga isso com os olhos normais, naturais. Mas no mundo espiritual existe sim um conflito entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Existe esse conflito. Então, quando ele fala as coisas que breve devem acontecer, nós vamos ver que a pessoa, logo depois que ela se torna crente, não demora muito, quando ela começa a testemunhar, e eu repito, isso em nível coletivo ou individual, as perseguições, elas surgem, elas aparecem, elas vêm para nos atormentar. Então, o texto não está errado em dizer coisas que em breve devem acontecer, porque entre essas coisas nós temos as perseguições e, de fato, elas não demoram para acontecer em nossas vidas. E ele diz também, e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É o que eu falei, um anjo vai ser enviado por Jesus para mostrar ao apóstolo João várias e várias visões e vai explicar essas visões a João. Um anjo vai fazer isso. Essa palavra aqui, notificou ao seu servo João, segundo um estudioso, um comentarista famoso do Novo Testamento, chamado Hort, ele diz o seguinte: notificar, essa palavra na língua grega, na literatura grega antiga,
era utilizada para se referir a uma mensagem transmitida por uma divindade para algum servo, algo importante a respeito do futuro, a respeito do que viria a acontecer, no sentido de alertar essa pessoa. Então essa palavra notificar quer dizer o quê? Quer dizer que o anjo ele vai transmitir uma mensagem para João. João, é claro, escreveu isso no Apocalipse, então essa mensagem vai vir para nós também, nos informando a respeito de coisas que vão acontecer, no intuito de nos preparar para enfrentar devidamente essas coisas. E olha só que interessante, quando a gente vê aqui no texto falando que Jesus envia um anjo para mostrar as visões e explicar as visões a João, isso não deve nos causar qualquer surpresa, porque na verdade os anjos eles têm entre as suas funções essa de não só explicar uma visão, mas também trazer visões para o servo de Deus. Isso a gente vê no Velho Testamento acontecendo. Lá em Daniel capítulo 8, versículo 15 e 16, está escrito assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, olha só, ele teve uma visão, ele fala, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai. O que é Ulai? Ulai era um rio, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Vejam só, esse Gabriel era um anjo que recebeu uma orientação. Qual orientação? Explica para o Daniel o que significa essa visão. Dá a entender a Daniel, a visão. Então, o Hort, como eu falei, foi aquele que disse que notificar significa uma divindade transmitir uma mensagem a um ser humano com referência ao futuro, no intuito de alertá-lo, de prepará-lo para enfrentar esse futuro. No versículo 2 diz assim, o qual atestou. Quem é esse o qual? É João. Versículo 1 terminou com que palavras? Dizendo assim, e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João. Então terminou o versículo 1 com João, versículo 2 continua, o qual, João, o qual testou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Vejam só, o versículo 2 diz que João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Professor, por que ele fala aqui palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo? Ele está falando do que exatamente que João está atestando? Ele está falando de uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos ver que João, ele vai receber uma palavra já de Deus Pai através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dar uma palavra, porque eu não falei para vocês que o Messias ele recebe a mensagem do Pai e transmite? Então, antes das visões chegarem, antes de nós vermos aqui o anjo explicando coisas para João, nós vamos agora nos deparar com uma cena em que Jesus vem pessoalmente ao encontro de João e entrega a João a primeira palavra que ele recebeu para entregar de Deus Pai. É uma palavra para as igrejas que João pastoreava. Jesus vai entregar pessoalmente uma palavra para as igrejas que João pastoreava e João vai transmitir essa mensagem para essas igrejas. Então, João já aqui no versículo 2 ele adianta, eu atesto tudo isso. Ou seja, eu confirmo que isso aconteceu mesmo. Eu recebi uma palavra de Deus através de Cristo que me deu um testemunho. E ele ainda acrescenta, quanto a tudo o que viu. Ele foi testemunha ocular dessas coisas.